Pessoal, mais um tipo de função aí, a função do primeiro grau, é a função, né, que associa ao y a expressão ax mais b, né? Então isso aqui é uma função do primeiro grau. A gente pode escrever f de x igual a ax mais b ou y igual a ax mais b. Ela é chamada de função de primeiro grau porque isso aqui é um polinômio de primeiro grau. A maior potência de x, ou seja, a única a potência de x, tem o expoente igual a 1. Por isso a gente fala função de primeiro grau. E esse valor de a aqui, ó, ele nunca pode ser igual a zero. Porque se ele for igual a zero, isso aqui vai sumir, vai sobrar só o b, que é um número real. A gente vai voltar lá na função constante, certo? Então a função do primeiro grau é esse tipo de função, onde o a não pode ser zero. O b pode ser zero, isso não tem problema nenhum, né? E a e b são chamados de coeficiente angular e coeficiente linear. Então o valor de a é chamado de coeficiente angular e o valor de b é chamado de coeficiente linear. Por exemplo, f de x igual a 4x menos 2. Então o a que não pode ser igual a zero vale 4 nesse caso. Então o coeficiente angular vale 4 e o b é esse termo aqui que em termos gerais a gente chama de termo independente, que é aquele termo que não tem o x. É o termo independente. No caso de uma função do primeiro grau, ele vai ser chamado também de coeficiente linear. Outra coisa importante é que esse coeficiente angular ele vai estabelecer para nós o fato da função ser crescente ou decrescente. Sempre que esse valor de a, ou seja, o valor do coeficiente angular, for maior do que zero, a gente diz que a função é crescente. Se o a, for menor do que zero, a gente fala que a função é decrescente. Então, o coeficiente angular determina se a função é crescente ou se a função é decrescente. Correto? Um exemplo. F de x igual a 3x menos 5. Nesse caso, o a vale 3. Como o a é maior do que zero, a gente diz que a função é crescente. Em outros termos, o que é uma função ser crescente? Vou pegar aqui dois valores de x. Vou substituir o x por 2. Se eu substituir o x por 2, então aqui vai ficar 2 vezes 3 é 6, 6 menos 5 é 1. Ou seja, quando o x é 2, o y é 1. Lembrando que o 1, então, é a imagem do 2, certo? Então, a gente tem isso. E se x for igual a 3, quando eu substituir x por 3 aqui, 3 vezes 3 é 9, 9 menos 5 é 4. Quando o x é 3, o y é 4. Observe que uma função crescente ela vai ter sempre esse tipo de comportamento. Ó. O x aumentou de 2 para 3, o y aumentou de 1 para 4. A mesma coisa que acontece com x, acontece com o y quando a função é crescente. Se o x aumentar, o y também vai aumentar. Não importa qual é a proporção que vai aumentar, se vai aumentar de 1 em 1, de 3 em 3, isso não importa. O que importa é o seguinte, se o x aumentar, o y vai aumentar. Se o x reduzir, o y vai reduzir. A função crescente ela sempre vai apresentar essa característica, certo? Por outro lado, uma função decrescente, então, por exemplo, aqui, ó, f de x igual a menos 2x mais 7. O a, nesse caso, vale menos 2. Como ele é menor do que zero, a função é decrescente. Vou pegar dois valores de x, o menos 2 e o 4. Se eu colocar menos 2 no lugar do x, então vai ficar, ó, menos 2 vezes menos 2 é 4, 4 mais 7 é 11. Quando o x é menos 2, a sua imagem é 11. O 4 eu vou colocar no lugar do x, então vai ficar 4 vezes menos 2 é menos 8 mais 7 vai dar menos 1. Então, quando o x é 4, a sua imagem é menos 1. Observa que o valor de x aumentou e o valor de y reduziu. Quando a gente tem essa inversão nos papéis, é porque a função é decrescente. Então, a gente tem que o x aumentou de menos 2 para 4, de menos 2 para 4, e o y reduziu de 11 para menos 1. Ou também você poderia pensar o seguinte, ó, o x ele reduz de 4 para menos 2 e o y aumenta de menos 1 para 11. Então, é sempre invertido quando a função é decrescente. Ainda falando da função de primeiro grau, vamos trabalhar a ideia do gráfico de uma função. A função de primeiro grau ela tem como gráfico uma reta, não paralela aos eixos coordenados. Ela não é paralela ao eixo x, nem paralela ao eixo y. É uma reta. E como uma reta, uma forma da gente construir essa reta é só encontrar dois pontos. Então, dois pontos eles são suficientes para a gente montar o gráfico de uma reta, o gráfico de uma função do primeiro grau.